Eu queria retratar aqui um pouco a instabilidade desse tempo que nós estamos vivendo com a grande indefinição política. Eu sei que até tocar no assunto que vou tocar poderia ser uma falta de sensibilidade, ou poderia ser uma visão míope dos problemas que nós estamos vivendo. Não há quem não diga, não há quem não aborde essa crise, a admissibilidade do impeachment que ocorreu ontem na Câmara, sem que tenha uma dose crítica e de ponderação sobre tudo aquilo que se deixou de fazer e que era importante ter feito para que não chegássemos a esse ponto. Alguns discutem que a presidente cometeu o crime de responsabilidade. Portanto, ela teria que passar por esse processo, como vai passar nessa casa, e é visível o resultado do que pode acontecer. Eu diria que seria muito pertinente nós perdermos as oportunidades, senador Medeiros, de ter discutido a reforma política. Será que o que acontece hoje no país é apenas o problema da falta de interesse da presidente Dilma pela política, pela incapacidade dos seus pares de dialogar? Eu fui presidente da Comissão de Orçamento e vi que muitas vezes, solitariamente, eu presidia um colégio de senhores líderes e parlamentares, senadores e deputados, e parecia que eu estava sozinha, travando uma luta a favor do país, a favor, inclusive, do governo, para que ele tivesse um orçamento para trabalhar as suas medidas, ajustar dentro dos seus programas, e parecia um alheiamento que eu não conseguia entender, e disse a Vossa Excelência, presidente, várias vezes que parecia que eu estava travando uma batalha solo. Parecia que o país, no que tange à organização do governo, do Poder Executivo, não tinha interesse de que nós nos aprofundássemos no debate sobre o plano dos orçamentos públicos. E aí me volta à mente sempre a mesma pergunta, porque foi constituinte, e sou, na minha essência parlamentarista, me volta sempre a pergunta se nós tivéssemos aproveitado o momento da reforma política para fazê-la, para propor todas aquelas questões que sempre atrapalharam o bom andamento da política nesse país. E eu propus até recentemente um requerimento para que nós pudéssemos fazer um debate que tem que começar agora. Como dizia o velho Ulisses, as grandes mudanças só se operam na época, não se operam na época de calmaria. Portanto, num momento de crise como esse, que há vários dias dão solavancos da nossa consciência política e, sobretudo, dão solavancos na inércia com que esse país viveu os seus momentos mais críticos, inclusive chegando a 2015 sem um orçamento para trabalhar, e o governo trabalhando com duodécimo, fazendo ajuste forçado em cima das nossas necessidades e das nossas privações. Foi nesse sentido, inclusive, que eu falei sobre a necessidade de ter um debate oportuno para nós falarmos sobre o sistema de governo. A questão é que, assim, se você falar sobre o sistema de governo agora, é inapropriado. Se você falar antes, ninguém está interessado, porque acabaram de eleger o presidente da República. Então, essa oportunidade para discutir tem que acontecer em algum momento em que as pessoas se interessem, ver de perto, não vendo à distância, as imperfeições que tem um sistema político como esse. Então, a questão, afinal, qual é o melhor sistema de governo para o Brasil? Vamos sempre estar capturando cabeça de alguém para dizer que aquele não era bom, que aquela não era boa, e tem aí seus descaminhos, suas responsabilidades. Nunca vi um governo ficar tão sozinho, tão solitário na sua angústia de não estar progredindo na necessidade, no caminho, na direção de que o país precisa. Nós teremos que discutir uma hora, ou parlamentarismo, ou presidencialismo. Isso nós não podemos fugir. E eu espero que a gente consiga pensar nisso
de uma maneira que dê à população a visão necessária da diferença desses sistemas. Eu não estou pretendendo aqui, de maneira nenhuma, ministrar aula, palestra, falar sobre parlamentarismo, fazer uma pregação, até porque eu acredito que os nossos pares aqui conheçam a questão e já tenham, inclusive, formado uma opinião sobre esse assunto. Em vez disso, eu quero falar sobre vantagens e desvantagens de ambos os sistemas. Eu vou dar essa pequena contribuição, que também já me foi dada um dia, para que a gente, quando chegar nesse debate, possa oferecer subsídios que possam enriquecê-lo. Um debate que, no Brasil, infelizmente, só aparece com vigor nos momentos de crise, de ingovernabilidade e de desajuste do presidencialismo. Foi assim na década de 60, foi assim no plebiscito de 93 e está sendo assim agora com a crise que vai se agravando dia a dia nesse país. Em setembro de 1961, eu não vou dizer que muitos se lembram, porque não é o caso, mas após a renúncia do presidente Jânio Quadros, num momento extremamente conturbado da nossa história política, o Congresso Nacional aprovou, por meio de uma emenda à Constituição, a adoção do sistema parlamentarista. E eu falo isso me ressentindo de que, nesse momento, quando chega a essa casa, o relatório da admissibilidade, que passou com uma folgada maioria na Câmara, as pessoas também estão um pouco perplexas, em dúvida do que será o dia de amanhã. Como será esse dia? O que acontecerá? Será que o senhor Michel Temer será o salvador da pátria? Vamos nos conduzir por um caminho? Qual é o projeto para fazer os ajustes do país? Ninguém tem essa resposta. Então, diante das dúvidas, eu também quero refletir sobre essa. Infelizmente, naquela época, quando foi adotado o sistema parlamentarista, ele não recebeu o apoio suficiente dos políticos da época, especialmente dos governadores. Em 6 de janeiro de 63, com o voto de mais de 80% dos eleitores, um plebiscito acabou selando o retorno do presidencialismo no Brasil. Em 93, também, em outro momento bastante complicado da vida política do país, após o traumático impeachment do presidente Collor, foi realizado, de acordo com o programado, inclusive no artigo 2º das disposições transitórias da Constituição, um plebiscito para a escolha da forma, do sistema de governo. O povo brasileiro, mais uma vez, escolheu a forma republicana e o sistema presidencialista. Mas, dessa vez, o parlamentarismo teve adesão de mais de 30% dos eleitores. Por que não sistematizamos essa discussão, não nos aprofundamos, mostramos as diferenças? Por que não foi adotado escalonadamente um sistema que pudesse aperfeiçoar o sistema presidencialista? Eu lembro que numa conversa de presidenciáveis, um debate sobre o momento político, um deles disse assim: o presidencialismo é muito importante, porque acima do presidente não tem ninguém. E não estou falando aqui para que os religiosos me contestem e digam que acima do sistema de governo, acima do presidente, tem o Deus. Não estamos entrando no aspecto religioso. Nós vamos falar que as vozes que ressurgiram sempre acreditaram que teriam uma alternativa ao presidencialismo. Mas era preciso acreditar na prática. É preciso tentar. E nós estamos vendo agora que a pauta desta casa, nas comissões, estão repletas, senhor presidente, de propostas parlamentaristas. Por quê? Porque nós estamos em crise. Estamos em crise, mas também não acreditamos que possamos fazer esse debate aprofundadamente e, inclusive, achar o momento adequado, que seria, sem ser essa solução casuística em que você fala, isso é oportunismo. A Rose está na tribuna tratando com oportunismo a questão do sistema de governo. Por que isso não foi tratado antes? Há anos nós tentamos aprofundar nessa discussão, mostrar que pode ser uma solução para o Brasil, do nosso jeito. Não precisa ser o modelo que a gente inventa, desculpem, que nós inventemos para perguntar de qual lado você está, qual seria o melhor momento, mas sim, quando as coisas vão mal, a necessidade de pensar. Há uma crise nesse país e é preciso priorizar alguma discussão sobre essa crise.
Atualmente, aqui, eu falei que tramita no Congresso várias propostas que têm o objetivo de instaurar o parlamentarismo. Na Câmara, nós temos uma PEC número 20, de 1995. No Senado, tem uma PEC número 32, a número 102, de 2015, além da PEC número 9, senhor presidente, de 2016, que tem como primeiro signatário o senador Aloysio Nunes Ferreira, grande defensor também do parlamentarismo há muitos anos. Mas o clima é de tanta incerteza que as pessoas temem ir adiante e gerar nessa discussão uma sensação de que há um golpe, já que se fala tanto em golpe, que é um golpe que está sendo tramado, que é feitio da classe política, sem ponderar que tem um momento que nós temos que aprofundar essa discussão, falar sobre isso, mostrar ao país as diferenças do sistema e formar numa comissão específica de estudos para que possa contemplar as universidades, o sindicato, onde quer que seja, esclarecer a diferença entre um sistema e outro. Mas aqui nós estamos ainda na antessala do pensamento que possa oferecer uma organização sistematizada para essa discussão. É evidente que essa comissão ainda não foi instalada e nós vamos ver a efervescência do clima político se aumentar, e as ruas estão aí movimentadas em cima da política, graças a Deus. Gostaria que nesse momento tivesse eleições e não tivessem procurando o outro, né, no day after, procurando a melhor maneira de você colocar um protagonista nessa crise política para ajudar o país. Nós precisamos só conhecer as regras desse protagonismo. Nós não podemos colocar uma venda e achar que no dia seguinte tudo vai se resolver. Não. O povo foi para a rua dando um basta. Agora precisamos oferecer as propostas necessárias para enfrentar essa crise. Então, em seguida, eu queria dizer, o próprio Tribunal STF adiou a análise do mandato de segurança 22.972, impetrado em 97, onde questiona se há respaldo constitucional para que o Congresso institua o parlamentarismo no país mediante uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Duas decisões maduras, acertadas, a meu ver. Ao mesmo tempo, não avalio que seja de todo interessante que esse debate venha a morrer. Também não avalio que seja importante que se vote qualquer proposta dessa natureza. No parlamentarismo, como Vossas Excelências sabem, existe a figura do primeiro-ministro que sempre sai do parlamento e é chefe do governo. Há monarquias parlamentaristas, como o Reino Unido, a Espanha, por exemplo, e há repúblicas parlamentaristas, como Portugal, França, que são naturalmente nossas referências mais próximas. Muita gente parece não saber disso, mas nas repúblicas parlamentaristas existe um presidente que é eleito pelo povo. E nós temos a cultura do voto, portanto, ela não pode ser retirada do consciente político da sociedade. No entanto, os seus poderes, o poder do presidente, eles são limitados, presidente. Vamos dizer que ele é mais limitado do que o sistema presidencialismo que nós vivemos, uma vez que o presidente eleito pelo voto, não acumula as funções de chefe de Estado e chefe do governo. Não pode acumular. Essa é a diferença do parlamentarismo. Esse governo dual, com divisão entre os papéis de chefe de Estado e de governo, tem a vantagem de fortalecer os mecanismos de freios e contrapesos, limitando o poder de ambas as figuras, tanto do presidente quanto do primeiro-ministro. A outra vantagem do parlamentarismo é que, nos momentos de crise, em que não há mais apoio político, é possível contorná-la com muito mais facilidade. Cai o gabinete do primeiro-ministro e outro tem que ser escolhido entre os parlamentares, de forma que essa substituição costuma se dar sem maiores sobressaltos, sem maiores constrangimentos. É claro que há diferenças entre o parlamentarismo nos diversos países. No Reino Unido, por exemplo, o primeiro-ministro é um parlamentar escolhido pelos próprios pares. Já na França, também é um parlamentar, mas ele é indicado pelo presidente da República e tem que ter o nome chancelado pela maioria do Legislativo. É uma construção democrática muito interessante e de sustentação política. Na França, como eu já disse, assim como Portugal, seria a nossa principal fonte de inspiração, a meu ver.
Isso porque vigora nesses dois países um tipo de sistema de governo comumente chamado de semipresidencialismo. Nesse sistema, apesar de ainda haver a separação dos papéis de chefe de Estado como presidente da República e de chefe do governo como primeiro-ministro, o presidente tem mais poderes e prerrogativas do que o parlamentarismo puro. Ele indica ao primeiro-ministro, pode dissolver o parlamento nos casos previstos na Constituição, convocar novas eleições, em geral, assume a política externa do seu país. Em Portugal, gosto de ressaltar essa diferença, por exemplo, o presidente vai além de tudo isso. Ele também pode vetar decisões do governo e propor leis ao Tribunal Constitucional. Tanto na França como em Portugal, o presidente da República tem muita força. Está longe de ser aquela figura simbólica que nós estamos sempre mencionando no debate, como se fosse uma rainha da Inglaterra, como se diz comumente. O defeito do semipresidencialismo aparece quando a oposição elege a maioria no legislativo e que, na prática, obriga o presidente da República a indicar um primeiro-ministro de oposição. Essas relações costumam ficar extremamente sensíveis e, se ele quiser governar, vai ter que dialogar, como no Brasil, mas com duas figuras, esse sistema dual que ajuda por demais o país a estabelecer a democracia plena. Esse governo tem que ser compartilhado, e essa palavra compartilhada, ela é tão importante que, por não termos esse compartilhamento, essa crise de hoje se aprofundou, porque o PT conseguiu chegar ao poder 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez, a questão do compartilhamento fracassou de todos. Eles já perderam a capacidade de diálogo, não conseguiram formar consenso sobre nada e, assim, não é possível, de maneira nenhuma, governar nem o município, nem o Estado, quanto menos o país. Eu vou lembrar aqui que, no período de 1997 a 2002, governaram a França o presidente Jacques Chirac, conservador, e o primeiro-ministro Lionel Jospin, que era socialista, como todos se lembram. Começaram prometendo entendimento e cooperação em prol da França, mas terminaram o período enredado em vários impasses institucionais e se tornaram publicamente desafetos, o que não ajudou em nada a vida dos franceses. Já no presidencialismo tradicional, quando o presidente da República não se mostra um bom governante, como é o caso de agora, quando perde representatividade junto à sociedade, como é o caso de agora, quando não consegue formar a sua base de sustentação no Congresso para tocar o seu governo, o seu programa, enfim, quando se chega a um impasse político, como é o caso de agora, que instrumentos legais nós temos para desatar esse nó, senhor presidente? Nós não temos nenhum. Não temos nenhum. Portanto, no Brasil, a solução desse tipo de impasse chama-se clientelismo. Você vive fazendo um dando que se recebe, uma troca de favores, distribui-se cargo para obtenção de apoio e de forma que a base aliada nada mais é do que uma base favorecida. Negocia assintosamente emendas parlamentares ao orçamento, bem como apoia mais diversas proposições que subsistem nessa prática de governo. É um verdadeiro balcão de negócios, onde reina o chamado jeitinho brasileiro, senador Hermano. Portanto, senhoras e senhores, assim, com a perpetuação dessas práticas, as reformas que são de interesse legítimo do país demoram demais ou quase nunca se concretizam. Isso quando se concretizam e, muitas vezes, o que acontece só incidentalmente, quando um determinado conjunto de interesses particulares acabam beneficiando tal proposta política e ela acaba sendo aprovada. Tem um cientista político, Sérgio Abranches, em matéria recente publicada no site G1, faz uma análise muito interessante, presidente. No contexto do presidencialismo de coalizão brasileiro, ele acredita que o cerne do nosso problema político não seria tanto o presidencialismo, mas as coalizões. Outro grave problema de toda gestão política sobre o presidencialismo. A necessidade, a dificuldade e o modo de formar as coalizões no Brasil. Eu vou pedir licença para citar algumas palavras ditas por ele na íntegra. Necessidade das coalizões ele definiu, porque o descasamento que aparece inevitável entre a maioria que elege o presidente e a maioria parlamentar sai das urnas
exige que o eleito negocie uma coalizão para poder governar. Dificuldade dessas coalizões serem realizadas é porque a legislação partidária, a diversidade federativa, a forma de campanha e o método de converter votos em cadeiras promove uma forte fragmentação partidária. Sendo assim, o modo de formar coalizões em um contexto de fragmentação partidária e déficit programático é o clientelismo, toma lá, dá cá. A troca de favores entre partidos e eleitores e entre presidentes e partidos. E clientelismo custa caro, presidente Raimundo Lira. Exige capacidade fiscal para pagar por todas as demandas e discricionariedade no gasto, nas bolhas. Tudo bem, você pode até mascarar esse tipo de transação. No colapso econômico que se segue, como agora, o estouro das bolhas gera essa crise que aí está. Nós precisamos, então, senador Hermano, urgentemente de uma reforma política. Me sinto até falando isso, pregando num deserto. Porque há 20 anos atrás, eu me lembro da questão tão enfaticamente debatida nas campanhas de vários candidatos. A reforma agrária, a reforma política é absolutamente importante. Então, uma reforma que diminua a cláusula de barreira que é colocado para enfrentar o problema de acúmulo de legendas, que diminua de maneira importante a limitação do financiamento privado das campanhas da pessoa física, com valor máximo de contribuição por pessoa, que é uma coisa que acaba mascarada pelo Caixa 2. Né? Voto com lista fechada é uma das propostas que existe. Eu, particularmente, tenho restrição por conta da cultura do voto no nosso país. Menos personalismo, presidente. Menos personalismo. Quando se faz uma campanha para um governo do Estado, aqueles que participam daquela campanha têm que estar todos submetidos à vontade daquele candidato. É menos programático e mais, eu diria, menos pragmático até, e fica, presidente, sem nenhum programa partidário. Esses aqui alguns pontos da reforma que, se aprovados, eu, na minha visão, presidente, ajudaria a evitar a paralisia institucional da política no Brasil, mesmo sob o sistema presidencialista do governo. No momento de crise como o que hoje nós estamos vivendo, com a presidente enfraquecida, o que vemos é uma sucessão de denúncias do seu governo e no seu partido. O único instrumento constitucional é o que é colocado na pauta sempre que acontece isso com a gravidade de agora, impeachment. Mas o impeachment, como todo mundo sabe, é um instrumento extremo, depende da comprovação do crime de responsabilidade, é institucionalmente doloroso, é complicado, depende de um desgastante processo político e judicial. Seja qual for o resultado de um processo dessa natureza, no final o país sempre sofre duras consequências. E o fato é, senhor presidente, concluindo, sejam ou não encontradas evidências para a instauração desse processo, ocorra ou não ocorra o impeachment, a presidente já demonstrou repetidas vezes que não está apta para continuar a presidir o Brasil. Todos nós sabemos disso. Ela perdeu a confiança dos agentes políticos, dos agentes econômicos nacionais e internacionais. Perdeu a confiança dos eleitores. Não consegue dialogar, senhor presidente. Isso é um absurdo, minimamente com o Congresso, nem mesmo com a bancada do seu próprio partido. Enfim, decididamente, nós todos já sabemos que esgotou-se um ciclo de poder. Existe, senhor presidente, concluindo esse raciocínio, um instituto jurídico de participação democrática. Nossa legislação não prevê o recal. Basicamente, trata-se de um direito popular de revogação de mandato, que pode ser usado em certos casos dentro de regras previamente estabelecidas. Em 2013, o senador Randolph, que não está aqui, defendeu em plenário a inclusão na agenda prioritária de votação do Senado 3 propostas de emenda à Constituição, que modificam o sistema político, entre elas a PEC número 80.
o sistema político, cujo primeiro signatário, na verdade, era o senador Antônio Carlos Valadares, ele altera o artigo 14 da Constituição para instaurar o RECAL no Brasil. Essa proposição foi arquivada no ano passado, mas eu acredito que nós devíamos cotejar essa hipótese com bastante atenção e boa vontade. Possivelmente possa até ser desarquivada essa PEC. Na lição do emérito professor e jurista Paulo Bonavides, o RECAL capacita o eleitorado a destituir funcionários públicos e detentores de mandato eletivo, que, por qualquer motivo que seja, não estejam agradando o percurso da sua trajetória administrativa. Eu sublinho aqui a expressão por qualquer motivo, que ela não precisa exatamente ser no raciocínio exato da classe política. E essa expressão, ela traduz a liberdade, a maneira discricionária da vontade popular, a qual, dentro do balizamento normativo e vigente, é soberana, senhor presidente. Portanto, o RECAL é mais famoso na Suíça, nos Estados Unidos, no âmbito regional, de grupo de eleitores, geralmente 10% do eleitorado, no mínimo, subscreve uma petição assinada com reclamações, acusações contra o mandatário que caiu no descrédito popular, pedindo sua destituição ou intimando a renunciar. Aceita essa moção? Se ela não se demitir, realiza-se uma consulta. Isso que eu acho interessante, presidente Raimundo. É uma consulta à população sobre a conveniência da permanência do agente público no cargo. Se a maioria votar a seu favor, ele pode permanecer. Caso contrário, o seu mandato automaticamente revogado. Enfim, senhoras e senhores parlamentares, senadores, são muitas opções, muitos ajustes que podemos fazer para que o nosso sistema político funcione melhor, evitando e contornando com mais agilidade eventuais crises de governabilidade. Alguém há de dizer, mas nesse momento foi rápido. Saibam todos que foi doído, que foi cheio de dúvida. O país estava de um lado da grade, outro do outro lado da grade. Foi tão dolorosa, pode ser uma decisão rápida, sem perder a representatividade da manifestação que o povo tinha, mas, ainda assim, é um impasse político. É um impasse político, tudo combina com o objetivo de você procurar aperfeiçoar a função principal do Estado, a sua razão mesma de existir, que é servir o interesse da coletividade e ao bem comum. Na minha modesta opinião, o parlamentarismo poderia ser perfeitamente uma boa alternativa, assim como o semipresidencialismo. Este mais próximo, inclusive, da cultura da política brasileira, porque ainda manteria um presidente da República bastante empoderado e um primeiro-ministro escolhido da forma mais adequada para exercitar o parlamentarismo no Brasil. De qualquer forma, a despeito dessa relevante discussão sobre a crise do governo, eu quero inserir esse dado, esse componente, que Vossa Excelência poderá, inclusive, contribuir para uma discussão apropriada no momento certo. É exatamente a discussão sobre o sistema de governo. E eu quero reforçar aqui, encerrando as minhas palavras, a importância de implementar uma reforma política no país. Não mais com a hipocrisia de fingir que está fazendo o que não está fazendo. Ou então abrir uma janela para dar oportunidade, porque existem inúmeros problemas regionais que as pessoas precisam se adaptar. Então, abre-se uma janela para que você possa mudar de partido. Daqui a 2 anos será a mesma coisa. Vão criar circunstância e você vai se sentir dentro desse tornado, que é o processo eleitoral, vai se sentir prejudicado, porque aquela cláusula da reforma política não veio para lhe atender. Então, eu falo que o parlamentarismo, tanto quanto o RECAL, seria, no meu entender, um instrumento fabuloso de participação democrática para a solução da grande crise de governabilidade que hoje nós estamos vivendo. Ainda poderia ser usado no futuro contra qualquer mandatário que também viesse a cair, como agora no descrédito popular. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer. Talvez não seja o momento mais apropriado devido à dor
que nós, todos os brasileiros, estamos vivendo. Nós estamos caminhando para uma solução que seria aquela que todos nós gostaríamos de evitar. Mas no presidencialismo, só uma pessoa pode evitar uma crise desse tamanho. Só uma pessoa pode transformar esse caminho doloroso que tanta desesperança e agonia nos traz. Só o presidente da República. E um país inteiro depender da noite em que alguém pensou sobre isso, ou do dia que acordou se revelando preocupado com o aperfeiçoamento do nosso sistema, é muito triste para um país com essa população. Muito obrigada.